Jesus falou que se duas pessoas concordarem na terra a respeito de qualquer coisa, claro, qualquer coisa que seja justa, amém? Não é concordar, vamos fazer um assalto, vamos fazer isso, não, é concordar naquilo que é de acordo com a vontade dele, amém? Então, seria feito pelo meu Pai, disse Jesus. Então, nós pensamos nas coisas de Deus, nós raciocinamos nas coisas de Deus, nós nos desligamos lá de fora. É claro que então tem que acontecer a presença de Deus no nosso meio. Amém, pessoal? Mas não é só isso não. Esse estado de espírito que você está sentindo neste instante, você vai carregar para dentro do seu lar, da sua casa. Com certeza. Você vai sustentar, e isso vai ser sustentado lá fora. Mas com os problemas, com as situações adversas que nós enfrentamos lá fora, então esse estado de espírito tende ao quê? A diminuir, não sair, diminuir, abaixar. E começa então a entrar a dúvida, os medos, sim ou não? Porque as guerras são muitas. O que eu faço, bispo? É por isso, pessoal, que nós insistimos para as pessoas virem pelo menos 3 vezes na semana aqui no templo. É por isso que, por exemplo, quarta-feira nós temos uma reunião semelhante a esta, para as pessoas interessadas em alimentar, sustentar a sua fé. Amém, pessoal? Por exemplo, você talvez diga, queria ter a sua fé. O que é a minha fé? A minha fé é que eu estou trabalhando na fé 24 horas por dia, digamos assim. Eu vivo disso. Eu prego a palavra de Deus em todo lugar que eu vou. Então, é lógico, eu estou na fé, eu vivo na fé, eu fico forte. Mas não é o seu caso. Você luta, você tem suas lutas, você tem os seus problemas, você tem os seus dilemas lá fora. Como é que você vai ter forças, reunir forças para enfrentá-los? Quando você vem e ouve a palavra de Deus. Amém, pessoal? Todas as quartas-feiras, qualquer igreja universal, os pastores, os bispos estão preocupados em sustentar a fé de vocês, porque a fé é como músculo. Você deixa de exercitar o corpo, o que acontece? Ele vai ficando flácido, é ou não é? Atrofiando, é ou não é? A mobilidade que você... Por exemplo, a mobilidade que eu tinha quando, há 20 anos atrás, eu não tenho hoje. Essa é a realidade. Vai diminuindo, não é, pessoal? A força vai acabando igual o cabelo. Você que é careca como eu, e que teve cabelo, você sabe disso. Então, se você não tiver o exercício cotidiano, agilidade, trabalho não mata ninguém não. Quando a pessoa fica mais velha, ela quer logo se aposentar, não faça isso não, porque você vai morrer. A minha mãe, ela começou a trabalhar desde os 8 anos de idade. Quando nós tiramos os afazeres de casa dela, colocamos uma pessoa para ajudá-la, uma empregada, então ela começou a inclinar, e foi indo, ficou doente, acabou, morreu, porque deixou de trabalhar, entendeu? Em outras palavras, deixou de fazer aquilo que estava acostumado a fazer. Assim é a fé precisa ser sempre, constantemente alimentada, é como ar. É impossível você viver pela fé sem se alimentar da palavra de Deus.
Ah, bispo, mas eu posso ler a Bíblia em casa e vou receber fé. É verdade, você pode, mas você não vai ter o ambiente que tem, por exemplo, aqui. É ou não é? O cachorro late, a porta bate, criança chora, telefone toca. É ou não é? O ambiente não é. Aqui o ambiente é puro. Então pense. Se você vier, você não tem que pagar nada. Mas você tem que sair do seu trabalho, da sua casa, para vir receber o alimento para a sua alma. Porque o alimento para o nosso corpo, a gente sabe o que é. É ou não é? Você sabe. Todo dia você tem que comer, é ou não é? Todo dia a gente tem que comer, é ou não é? É pela manhã, é na hora do almoço, é à tarde, é à noite, todo santo dia, sim ou não? A alma também precisa disso. Alimento espiritual, para ela se fortalecer, para ela não se deixar levar pelas dúvidas. A dúvida é que causa fraqueza, a dúvida que faz a pessoa desacreditar de si própria, a dúvida é que faz a pessoa ser complexada, a dúvida que faz a pessoa viver traumatizada, a dúvida que faz a pessoa ser medrosa. Ela tem a oportunidade de ganhar dinheiro, mas ela tem medo de agir, ela tem medo de perder. Mas se ela vive na fé, ela não tem nada a perder. É ou não é? Ela arrebenta. Então você vê que a fé, essa certeza, vem quando você ouve a palavra de Deus, quando você alimenta a sua alma com a palavra de Deus. Amém, pessoal? Amém. E é isso que eu quero, que você seja forte. Aliás, eu não, mais do que eu, Deus quer que você seja forte. Por isso ele disse lá, diga ao fraco, eu sou forte. Você sabe o que quer dizer isso? Deus está chamando os fracos para serem fortes. Ah, que bacana, é ou não é, pessoal? É para arrebentar. Então se você é fraco, é você que Deus está chamando, amém? Para ser o quê? Forte. Essa é a nossa fé. Meu nome é Jairo, eu sou médico. Desde criança, a minha mãe de vez em quando me levava em uma outra denominação evangélica, falava de Deus. Eu não via Deus, né, nessa igreja, eu não via milagres, eu só via falar, né, que existia um Deus. Eu nasci num lar onde o meu pai era médico, a minha mãe médica também. A ciência acabou se sobrepondo à religião. Eu não acreditava que existia um Deus que criou o ser humano, que criou céu e terra. Eu acreditava na ciência. O que eu via é que eu queria ser feliz, eu queria buscar a felicidade, eu não tinha. Apesar de a minha família ser uma família que tinha dinheiro, que a gente tinha posses. Teve um dia que eu estava com uns amigos meus e aí a gente usou bastante droga, usou bebida, usou maconha, lança-perfume, mas depois, assim, uma depressão profunda, sensações de morte, pânico, né, que era um efeito rebote daquelas drogas. Buscava também isso na vida sentimental, além da vida financeira, e nas drogas, e nas amizades, e festas, e nada. E aí eu vi, né, meu pai sendo médico, minha mãe sendo médica, viam que eu tinha essa depressão, querendo me ajudar, eu comecei a fazer os tratamentos. Então, busquei a psiquiatria, busquei o psiquiatra, comecei a fazer terapia, comecei a tomar remédios, e os remédios eram como as drogas, né? Os remédios me davam durante um tempo, né? Mexiam com o meu humor, mexiam com o meu estado emocional durante um tempo, e daqui a pouco já não funcionavam mais.
e eu voltava de novo para aquela depressão. Enquanto eu estava com depressão, à noite eu ficava acordado e comecei a ver a programação da igreja. Mas, mesmo assim, eu ainda resistia, por preconceito com a igreja, né? Achava que era uma mentira, que os testemunhos eram pagos. Como eu conhecia pessoas que frequentavam e realmente eu via a mudança delas, aquilo me intrigava. Mas mesmo assim eu resisti, até um ponto de que a depressão começou a ficar muito profunda e eu comecei a ficar preocupado mesmo. Eu pensei assim, eu estou correndo risco de vida, que a depressão ela te leva para isso, né? A pessoa ela vai se controlando até um momento que chega tão profunda que ela diz assim, eu não aguento mais viver. E eu me lembro que teve uma noite que eu estava numa depressão profunda. E a minha mãe, como eu falei, de vez em quando ela me falava de Deus. E ela tinha botado uma Bíblia na minha mala, né, para mim ir para essa outra cidade. E eu disse assim, como eu estava conferindo os testemunhos, eu me lembro que aquela noite eu não tinha nada lá. Eu só tinha aquela Bíblia. E eu abri a Bíblia e disse assim, eu vou começar a ler alguma coisa para começar a entender a fé. Começar a ver se esse Deus começa a agir na minha vida. Se esse Deus que as pessoas falam tanto, se esse Deus começa a se mostrar para mim, tantas pessoas ele se mostra, por que para mim não? Aquela noite foi marcante para mim, porque não demorou 2 minutos, não demorou 2, 3 minutos no máximo de eu lendo a Bíblia. Eu simplesmente arrancou. Foi como se tivesse passado algo por dentro de mim, assim, tivesse arrancado de uma hora para outra, assim, instantaneamente. E eu disse assim, meu Deus, eu nunca li um livro que eu começo a ler e arranca algo de dentro de mim. Eu disse, eu preciso conhecer esse Deus, eu preciso conhecer mais desse Deus. E para mim aprender, eu preciso ir num lugar que me ensine, que me fale dele. E foi aí que eu tomei a decisão de ir na Igreja Universal. E quando eu cheguei na igreja, o pastor começou a me ensinar de uma fé inteligente, de uma forma racional, onde ele me ensinava apenas a Bíblia. Isso foi o que me chamou a atenção. Eu já tinha frequentado outras denominações, mas nunca ninguém tinha me ensinado dessa forma, uma forma simples, de que se eu tomasse uma certa atitude de fé ou um certo comportamento, se eu tomasse aquela atitude, eu teria um efeito de Deus, uma atuação de Deus concreta, física, psíquica na minha vida. Ali eu já comecei a mudar. Em 2 meses eu já não estava usando mais remédio. Aquela depressão, aquele estado de tristeza profunda, nunca mais eu tive. Comecei a ser uma pessoa diferente. Eu me lembro que eu li na Bíblia, e na Bíblia falava assim que um dos frutos do Espírito Santo era a alegria. E quando eu li, eu dizia assim, é isso que eu estou buscando. Ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa agradável. Eu vou fazer de tudo para ter o Espírito Santo, ter Deus dentro de mim. E ser a pessoa que eu quero ser. Eu não gostava de ser como eu era. Eu passei a buscar o Espírito Santo. Entendi que a minha alegria, que a minha vida transformada estava ali. Chegou um determinado dia, eu me lembro que era uma vigília, onde eu disse assim, eu preciso
eu já estou mudando, mas eu preciso ser completo, eu preciso receber o Espírito Santo para ser completo, assim, para não precisar necessitar de nada. Eu busquei com todas as minhas forças, e chegou no auge daquela busca, foi muito forte, porque entrou uma certeza dentro de mim, uma paz, uma alegria que transbordava. Eu comecei a rir sozinho, eu comecei aquela certeza, aquele conforto, é um conforto na alma de que eu não precisava mais nada e de que tudo ia dar certo, uma certeza, uma fé. A partir dali eu disse, eu estou batizado com o Espírito Santo, que a partir de hoje eu vou arrebentar, tudo vai dar certo. Quando eu saí dali, a primeira coisa que eu queria é falar para todo mundo, né, que Deus existia, que a vida dela tinha jeito. Eu me lembro que eu fui atrás de uma amiga minha que a gente muitas vezes usou droga junto, né? Eu tentava explicar para ela, eu tentava falar para ela, olha, lembra aquela alegria? Não, aquela alegria não é nada. Aquilo não é alegria. O que está faltando é Deus. E eu consegui entender que essa alegria, essa paz, só Deus pode preencher. Comecei a ser uma pessoa forte, uma pessoa decidida. Eu entendi que Deus tem uma vida completa, com tudo, que primeiro Deus quer preencher essa parte interior. E quando Ele preencheu, que foi logo no início, né, que eu cheguei na igreja, Deus já preencheu isso na minha vida, Deus me deu uma vida completa. Então hoje eu tenho paz, tenho alegria, eu tenho fé, eu tenho força. Hoje eu moro bem, tenho a vida sentimental que eu quis ter, tenho prosperidade, sou feliz na minha profissão, realizado na minha profissão. Tudo que eu tenho, eu pedi para Deus. Tudo. Hoje eu conheço Deus, eu sei o que Ele pode proporcionar para o ser humano. E tudo, porque a base é o Espírito Santo, a base é Deus. E através dessa base, eu sei que Deus transforma a vida da pessoa em todos os sentidos. Então, eu alcancei aquela felicidade que eu sempre busquei. Acima de tudo, o Espírito Santo dentro de mim faz com que eu seja essa pessoa e tenha certeza da minha salvação. A maioria das pessoas, e infelizmente alguns cristãos, perderam ou estão perdendo o costume da meditação na Bíblia. Não existe motivos para deixar de ler e meditar no livro mais importante que existe. Com uma sabedoria milenar, a Bíblia, além de suas promessas e profecias, é um manual de vida. A prática dos seus ensinamentos muda e transforma mentes e corações. Você precisa refletir sobre tudo isso. É por isso que nesta quarta-feira, vamos resgatar o hábito da meditação na Palavra de Deus. Vamos ensinar como você deve usar a Bíblia como uma arma para encontrar respostas para a sua vida. Quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ou em uma Universal. E não esqueça, traga a sua Bíblia. Meu nome é Luiz, tenho 23 anos, sou comerciante. E eu realmente odiava a Universal, odiava todo o trabalho da Universal. Acreditava que a igreja, né, a Universal, era uma farsa. E eu me alimentava das notícias que eu via na internet. Vídeos, postagens em blogs de baixa confiança, mas eu tomava aquilo como verdade e, não bastando isso, eu também buscava compartilhar. E buscava o máximo de pessoas possível para falar, ó, isso é mentira. Além de prejudicar a mim mesmo, eu tentava levar as pessoas junto comigo. Então eu podia
ter buscado a informação, né, para ver se realmente, se aquela notícia que eu estava lendo era verdade. Só que eu não buscava, que é o que todo mundo faz. Então eu lia, era verdade, eu acreditava e acabei levando isso para mim, não buscando a informação, né? Mesmo hoje com os sites, com os blogs, com os vídeos, eu não ia atrás. Até mesmo antes de entrar para a igreja, eu não tinha acessado nenhum canal de comunicação da igreja, eu nunca tinha acessado nenhum blog, nenhum canal no YouTube, nada. Então, para você ver que eu realmente era 100% baseado no que eu via na internet. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... A primeira palavra que vinha na mente quando eu falava do bispo, raiva, seguido de ele é ladrão, não presta, realmente era um ódio, né? E acho importante colocar uma observação que, além de ter um ódio contra a instituição Igreja Universal, eu também estava muito longe de Deus. Então era aquela coisa bem complicada, né? Eu me dizia ateu, eu era ateu, né? Dizia que Deus não existia, então que a igreja realmente era uma farsa, né? Eu cheguei a ter tanta raiva de Deus, né, que eu não acreditava, e da igreja, que eu cheguei até a colocar fogo numa Bíblia, no momento de raiva, né? Porque eu tinha ganhado essa Bíblia da minha então namorada, hoje é noiva, né? Nós vamos casar daqui 3 meses. E essa Bíblia que ela me deu para me evangelizar, eu com raiva, eu coloquei fogo. O que me levou à igreja foi acreditando nessas fake news e a vida por água abaixo, né? Então, mesmo muito novo, eu passei por uma situação bem ruim financeiramente, né? E a vida foi caindo. Perdi uma empresa, né? Eu mesmo muito novo eu já tinha uma empresa, eu perdi essa empresa, faliu. E foi através disso que a minha cabeça foi mudando, Deus mesmo foi trabalhando e, por incrível que pareça, fui buscar ajuda numa igreja universal. Foi a primeira sensação que eu tive quando eu cheguei na igreja, foi essa: quanto tempo perdido. Porque eu penso assim, se eu tivesse, naquela época das fake news, de acreditar naquilo, se naquela época eu tivesse buscado e visto que não era isso, se naquela época eu tivesse me apegado a Deus, eu não teria passado nada do que eu passei, né? Então a primeira reação foi de o tempo que eu perdi e depois aquela sensação de culpa por ter julgado, né, o Bispo Macedo, por ter julgado todos os pastores, né? Eu tinha raiva do pastor. Quando eu cheguei na igreja, eu nunca vou me esquecer, foi numa quinta-feira e essa empresa que eu tinha era próxima, né, da igreja, já estava praticamente falida, estava aberta só de portas abertas mesmo, né? Então, eu saí lá da loja, entrei numa igreja todo sem graça, tinha um pastor, e eu com aquele remorso ainda tinha um pouquinho daquela coisa, né? Mas foi esse pastor que falou comigo, que me deu aquela palavra, que me levantou, que falou: meu, vem aqui que a gente vai te ajudar. Daí pra frente eu comecei e minha vida foi transformada, realmente mudou totalmente. A Igreja Universal que eu tanto critiquei, que eu tanto falei mal, que eu tanto procurava denegrir, hoje foi quem me ajudou, foi quem transformou, né? E hoje eu defendo com garras e dentes, né? De ateu, firme na fé, acredito em Deus, né? Confio em Deus. Deus, Ele transformou a minha vida, né? Então, eu tenho certeza que Deus existe porque Ele transformou a minha vida, né? Então, isso é grandioso. Eu convido a você que é ateu, que está me assistindo, a vir a uma reunião, a conhecer, não só acreditar no que você vê por aí, mas vir numa reunião, assistir uma reunião aqui no Templo de Salomão ou na Universal mais próxima. E se pelo menos se não quer assistir uma reunião, assista ao filme do Bispo, filme Nada a Perder, porque através do filme você também vai ter uma noção do que é o trabalho da Universal, do que o Bispo passou, a guerra que ele passou, você vai entender um pouquinho melhor esse trabalho e as lutas que ele passou para chegar aqui hoje, onde a Universal chegou, né? Meu nome é Adriana, tenho 36 anos, sou comerciante. Eu cheguei na igreja ainda criança, com 9 anos, né? Porque eu via muito meus pais brigando, tinha muito desentendimento, desunião dentro de casa. Aí, junto com ela, eu tinha problema de saúde, a gente começou a vir para o corredor dos 70, que tinha na época, né? E fazendo essa corrente, eu fui curada. Eu me batizei nas águas, foi de 13 para 14 anos, que eu entrei para o grupo jovem. Aí eu reconheci realmente que eu queria. Logo depois do batismo nas águas, eu tive o meu batismo com o Espírito Santo. Numa quarta-feira, o pastor ele chamou no altar.
as pessoas que não eram batizadas no Espírito Santo. Aí eu determinei, eu falei, meu Deus, tem que ser hoje. Porque eu já vinha assim com um propósito, né? Depois do batismo, fiz jejum, oração, buscava em casa. A oportunidade que eu tinha de buscar a presença de Deus, eu buscava. Então, nessa quarta, o pastor chamou no altar e falou, quem não é batizado, hoje vai ser. Então, eu subi no altar, a gente buscou a presença de Deus e ali eu tive meu batismo com o Espírito Santo. Tive a certeza da minha salvação. Foi algo assim que eu lembro assim hoje, como se eu estivesse contando de ontem. Que aconteceu ontem, né? Foi a paz que eu tanto buscava, que eu não tinha dentro da minha casa, que eu não tive com as amigas, a alegria, eu tive naquele dia e tenho até hoje. Aí, a partir daí, eu tive assim a vontade de dar para os outros o mesmo que eu recebi. Eu queria entregar para as outras pessoas, para minhas amigas, para os familiares, essa alegria, essa paz. Aí, após eu ser batizado com o Espírito Santo, eu comecei minha caminhada na fé, né? E passei por várias lutas, várias provas, vencendo, né, todas elas. Casei, tenho um filho e com 33 anos, depois de fazer vários exames, foi descoberto câncer. Né? Eu estava com linfoma de Hodgkin. Aí, esse tumor, eram vários tumores. Tinha tumores na clavícula e 2 grandes na região do tórax. A médica disse que já estava ali mais ou menos há 4 anos pelo tamanho do câncer que estava ali. Na hora que vem na nossa mente, eles passam um filme, né? Vem o medo, vem a dúvida, o medo mais assim é por causa do filho, né? Que a gente fica pensando no filho, na família, né? Mesmo o médico falou, eu já tinha certeza que ia dar certo, independente do que ele falasse. Eu tinha certeza que ia dar certo, não importa o que ele falasse. Dentro de mim eu tinha certeza que Deus era comigo. Que nem eu falei assim, eu não perdi o chão, porque o meu chão, meu alicerce era firme, né? Porque dentro de mim existe o Espírito Santo, então assim, eu não deixei aquelas palavras me abalar, me abater. Essa fase foi o momento assim que eu mais me aproximei de Deus. Quando parecia assim que eu estava sozinha, é que assim que eu estava mais perto de Deus. E eu aconteceu uma experiência que só de lembrar. A primeira vez que eu fui fazer a quimioterapia, eu fiquei muito ansiosa. Porque, assim, era algo assim que eu não sabia assim, o que aconteceu, era algo novo para mim, né? E quando foi por volta mais ou menos entre 3 horas da manhã e 3h10, mais ou menos, eu acordei com uma voz falando assim, ó, acalma o seu coração. E eu creio que foi o próprio Deus falando comigo. Porque, assim, se eu mostrei para ele assim, eu confio no Senhor, com aquela palavra do câncer, assim, eu não deixei me abalar, por que eu ia me deixar me abalar com a quimioterapia? As enfermeiras sempre perguntavam para mim, o que acontece com você que você vem bonita, você não está triste, você é diferente, porque a gente via as pessoas ali, assim, abatidas, né, sofrendo, a gente via no rosto delas, assim, a face, assim, era o sofrimento, as pessoas emagreciam, e comigo foi diferente. Então, assim, eu me arrumava para ir fazer a quimioterapia como se eu estivesse me arrumando para sair, para ir para algum lugar. Porque eu não via aquilo ali que eu estou indo para o sofrimento. Eu vou e toda vez que eu tomava a quimioterapia, eu pedia para Deus, falava, meu Deus, que não seja uma simples medicação, mas que seja a dose mais forte do Espírito Santo dentro de mim. Toda vez que eu tomava, eu falava isso. A enfermeira estava trocando as bolsas de medicação e eu falava que seja a dose mais forte do Espírito Santo dentro de mim. E isso foi me fazendo ficar cada vez mais forte. Quando eu passava por algum procedimento cirúrgico, uma pessoa ia me visitar, ao invés da pessoa me dar uma palavra, eu que dava para ela. Que a pessoa chegava diante de mim e começava a contar os problemas dela, mesmo eu me recuperando de uma cirurgia e eu passando a fé para a pessoa. Usei água do tratamento para passar no meu cabelo e eu determinei que eu não ia ficar careca. E não fiquei, meu cabelo chegou a cair tudo, mas eu não fiquei careca, não fiquei feia. Fiz a radioterapia também. O médico falou que eu ia ficar com sequela, que eu ia ficar com tórax queimado, que eu ia ficar rouca, que a minha voz não ia ficar a mesma. Fiz um exame que é de rotina, né, para quem tem esse tratamento que chama o PET-CT, que é um escaneamento do corpo todo, levei para a médica. E ela olhou e falou, você está de alta, não tem mais nada. Ela falou, do jeito que estava, ela falou, quando a gente começou o tratamento, ela falou, o seu tórax estava todo tomado pelo câncer. Ela falou que está aparecendo uma TV de plasma. Porque o câncer estava praticamente no tórax todo, né? Ela falou, agora não tem mais nada. E ela só acrescentou isso, que eu ia ter sequelas. Mas dentro de mim eu tinha certeza que não. Eu falei, o Deus que eu busco é um Deus completo.
Ele não vai fazer pela metade, não vou ter sequela, não vou ter nada. Independente, assim, das cirurgias que eu fiz, eu cheguei para a igreja com pontos. Assim, que eu tinha sede, eu tinha vontade, eu queria estar lá. Mas eu ia, assim, com alegria, com prazer. Tem gente que, dentro da igreja, meus vizinhos, depois que eu fui curada, que ficou sabendo que eu passei por essa fase, né, do tratamento do câncer. Porque, assim, o Espírito Santo, assim, ele foi tão maravilhoso na minha vida que mesmo eu passando por isso, assim, tanto por dentro como por fora, ele me fortaleceu. O que eu tenho dentro, acho que resplandeceu por fora, porque, assim, não demonstrou. Estou curada, tenho um casamento abençoado, estou próspera, porque o Espírito Santo, ele foi e é a base da minha vida. Assim, sem ele, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, posso dizer que não seria nada. Não sei nem se eu estaria aqui para contar. Assim, tudo que eu conquistei, que eu consegui, foi assim, pelo Espírito Santo. E hoje eu sou a prova viva do poder de Deus na minha vida. A maioria das pessoas, e infelizmente alguns cristãos, perderam ou estão perdendo o costume da meditação na Bíblia. Não existe motivos para deixar de ler e meditar no livro mais importante que existe. Com uma sabedoria milenar, a Bíblia, além de suas promessas e profecias, é um manual de vida. A prática dos seus ensinamentos muda e transforma mentes e corações. Você precisa refletir sobre tudo isso. É por isso que nesta quarta-feira, vamos resgatar o hábito da meditação na Palavra de Deus. Vamos ensinar como você deve usar a Bíblia como uma arma para encontrar respostas para a sua vida. Quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ou em uma Universal. E não esqueça, traga sua Bíblia. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela, nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Meu Pai, meu Deus e meu Rei, em o nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé aqui e agora. Eu não sei onde essa pessoa me ouve. Ela pode estar numa cadeia, ela pode estar num hospital, numa clínica, ela pode estar vivendo, morando na Cracolândia da vida, nas Cracolândias da vida. Não importa se ela é mocinho ou bandido. Não importa se ela merece ou não merece. Sabe por que nós falamos contigo, meu Pai? Porque nós cremos na Tua misericórdia. Nós cremos na Tua compaixão. O Senhor não olha o nosso exterior, o Senhor olha o nosso interior. Essa é a fé que lhe agrada. A fé que dá certeza da Tua misericórdia, da Tua compaixão. Então, meu Pai, eu venho a Ti neste momento em favor destas pessoas. O Senhor Jesus disse que pela boca de 2 ou mais testemunhas, ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Então, meu Pai, eu quero que a Tua palavra se confirme na vida dessa pessoa que me ouve aqui agora, nesse momento. Essa criatura que está desesperada, já não sabe mais o que fazer, está pensando no suicídio. Ó poderoso de Israel, eu te peço, venha visitá-la neste instante para arrancar essa força do mal, esse espírito obsessor. Pai querido e amado, eu te peço, amarra agora
Amarra agora todo o império do inferno que está na vida dessa criatura que me ouve. Essa pessoa que sofre com doenças, enfermidades, moléstias. Essa criatura que está doente, essa criatura que está presa a uma cadeira de roda, a um leito de dor. Essa criatura que está vivendo um inferno na vida. Seja livre em nome do Senhor Jesus. Porque o nome do Senhor Jesus, pelo nome de Jesus, todo mal tem que se dobrar, todo mal tem que se dobrar, seja no inferno e seja na terra. Ó, meu Pai, eu te peço, confirma esta oração, esta ministração de libertação. Faça acontecer agora o que não vinha acontecendo na vida dessa criatura, porque nós não aceitamos que o império do inferno prevaleça sobre aqueles que creem em Ti. Em nome do Senhor Jesus, pedimos e agradecemos, e quem crê, diga amém, e graças a Deus. A quem livrei do abismo, do lugar mais longínquo da terra. Eu disse, Tu és meu servo, eu te escolhi. Não temas, porque não te rejeitei. Eu sou contigo, não temas, nem te espantes. Eu sou teu Deus, eu sou o teu amigo. Te fortaleço e te ajudo, e te sustento com o meu poder. Eis que serão envergonhados e confundidos todos os que te perseguirem. Serão todos reduzidos a nada. Aqueles que demandam contra ti, eu sou contigo, não temas, nem te espantes. Eu sou teu Deus, eu sou o teu amigo. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.